Muito boa noite a todos vocês. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Risselli. Eu sou professor de Direito e Processo Tributário na Unibras. Hoje, no dia 9 de setembro, às 20h30, nós demos início à nossa live, né? Nossa live na qual tem como tema a repercussão tributária, né, perante a pandemia. Ok? Então, é um tema muito aberto, em que nós temos que focar em alguns pontos e tratar de forma introdutória, né, desde quando nós iniciamos aí o tempo de recessão, de reclusão, entre aspas, em relação a essa pandemia do Covid-19. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer, né, a Unibras pela oportunidade que eu tenho de ser professor e quero agradecer também enormemente a professora Helena, coordenadora desse curso, que sem ela não teria a oportunidade de estar ministrando essa disciplina. Não é puxar saquismo, ela sabe disso. Tá legal? Quero agradecer a todos vocês, acadêmicos, tá? É um enorme prazer de estar aqui com vocês, quase 250 acadêmicos numa sala, tem outra sala disponível também já, tá bom? Desde quando nós iniciamos esse tempo de pandemia, nós não tivemos oportunidade de estarmos juntos. Esses juntos, né, dentro de uma perspectiva virtual, é claro. Então, essa live também tem essa finalidade, né, de nos aproximarmos um pouco, principalmente dentro dessa época, porque a gente acaba esfriando os laços, né, sociais. A verdade é essa. Então, o ser humano ele foi criado para poder viver com o ser humano. Gente foi criado para viver com gente, ok? Mas, em virtude dessa pandemia, nós estamos dentro desse recesso. Pessoal, é o seguinte, vamos mandar a pedra logo aqui, tá? Bom, eu preciso falar com vocês sobre um assunto muito importante que aborda uma série de situações dentro desse cenário tributário, ok? Dentro dessa perspectiva, a gente não pode deixar de citar de forma alguma a pandemia do Covid-19 e quais são os seus efeitos econômicos tributários, tá? Quais são os seus efeitos econômicos tributários? Por quê? Porque uma questão que eu preciso fazer é a chamada interdisciplinariedade. Eu não posso analisar simplesmente o direito tributário. Eu preciso relacionar ele com outros ramos do direito, principalmente o direito financeiro, tá? Direito constitucional, direito internacional, onde que dentro dessa situação nós vivemos um isolamento e esse isolamento ele tem provocado seríssimos danos, né, à economia do país, ok? E associado a esse dano da nossa economia, nós temos também a reforma tributária que está sendo analisada, né, no Congresso e na Câmara. Tá legal? Então, essa é uma situação que veio com um projeto de lei, nós vamos falar sobre ele, depois veio falando sobre umas emendas, tá? E que existem aí, existe um projeto inicial, mas que esse projeto, ele está vindo com muita agregação, tá? Então, o que eu preciso falar para vocês? Primeiro ponto, ok? É em relação ao que nós vivemos no início, né, de maio, sobre a questão da crise instalada posteriormente à repercussão geral, né, da pandemia. Primeiro ponto é esse, tá? Então, temos aí algumas organizações que estão atuando dentro dessa perspectiva tributário-financeira, que são o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tá?
e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE. E essas instituições, essas organizações internacionais, elas vêm trazendo aí uma cooperação para poder trazer um reequilíbrio para a economia, tá? Um reequilíbrio para a economia. Bom, medidas tributárias já foram efetivadas. Existem propostas legislativas em trâmite na Câmara também. Agora, o que a gente precisa fazer é uma análise de tudo aquilo que tem acontecido para que a gente possa fazer uma síntese e verificar quais vão ser os próximos capítulos, tá? Nesse cenário, tá certo? Então, nessa linha de raciocínio, a gente precisa, primeira coisa, reconhecer o decreto legislativo número 6 de 2020, que foi em decorrência, né, da calamidade pública, e houve uma importância internacional relacionada com o Covid. Esse é o primeiro ponto. Tá legal? O que acontece? Nessa perspectiva aí, houve, né, uma desaceleração da economia. Isso é fato. Tá? O consumo das famílias caíram de 20% a 25%. Ok? O produto interno bruto também caiu. Ok? Caiu. E, dentro do cenário tributário, nós temos aí uma grande queda de receita financeira, né? Receita tributária para os estados, para os municípios e também para a União. Isso aí é uma situação que realmente aconteceu, né? E está acontecendo. Já foi mais drástico, mas agora teve, né, a desaceleração, ela está menor do que na época de maio e de junho, tá? Bom, então, para vocês terem noção, o Brasil, né, em questão de número de casos catalogados, ele já foi o segundo país a ocupar, né, o lugar de maior número de casos no mundo, né? E de novos casos com um total de mortes. Isso foi um dado que já foi apresentado em maio de 2020, tá? Dentro dessa perspectiva, houve adoção aí do lockdown, né? Tanto pelos órgãos federais, estaduais, municipais, tá? E também, lógico, para todas as empresas que trabalham em movimento da economia, né? Tanto público como privado, certo? Esse foi um ponto em que, no momento em que gerou esse lockdown, fez com que houvesse uma queda gritante dos índices, né, que estavam começando a alavancar, tá? Essa foi uma situação muito complicada dentro desse cenário aí do Covid, né? E aí chegou uma situação que, inclusive, né, o STF veio, né, para poder, numa ação declaratória de constitucionalidade, a 6341, fazer, né, a adoção para poder dar, né, nesse caso de calamidade, houve uma disputa de federativa, né, em torno da competência, então o STF teve que intervir nessa situação para poder regulamentar, né, e acabou que nós tivemos aí um posicionamento para poder haver uma competência concorrente, né, nessa ADI. A verdade foi essa, tá? Uma competência concorrente entre os entes da federação. Vocês conhecem a competência concorrente que está lá no artigo 24 da Constituição, ok? Beleza? Então, esse foi o primeiro ponto que o STF teve que se posicionar. Então, eu estou trazendo bem no início para que a gente possa analisar de uma forma bem gradativa, tá? Alguns estados foram afetados mais do que outros, mas todos foram afetados, tá? Todos foram afetados. Acontece que, dentro dessa perspectiva, além do PIB, né, ter caído bruscamente, nós temos aí, né, a situação que é o quê? Da dívida, né, junto com o Fundo Monetário Internacional,
que disponibilizou trilhões para poder custear dentro dessa época, tá? E também nós temos a queda, né, da receita, como eu falei anteriormente, tanto a nível federal e estadual, que está sofrendo muito, tá? E municipal. Bom, com essa queda, né, que teve de receita, principalmente do imposto de renda, das contribuições, do imposto de importação, exportação, do IPI, né? Vocês que já foram meus alunos de direito tributário sabem que esses tributos, eles estão aí localizados no cenário da economia, que movimenta a economia. Então, quando você compra um carro, né, você paga IPI, você paga ICMS, tá? Quando você importa uma mercadoria, quando você vai exportar uma mercadoria, ok? Quando você circula uma mercadoria, você compra a mercadoria de um outro estado e vem para o seu estado. Então, de uma forma bem simples, bem singela, né? Existe o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, dentro dessa perspectiva, nós tivemos uma queda gritante em relação a esses tributos, tá? A esses tributos. Para vocês terem noção, o estado de Goiás, ele teve uma queda em torno de uns 13%, tá? 13, 14%. E isso são milhões para os cofres públicos, tá? Milhões. Então, para pagamento de funcionário, etc., para poder locomover a máquina estatal, ok? E, diante dessa situação, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que houve uma flexibilização do governo federal para que pudesse não deixar a peteca cair, né? Não pudesse haver, dentro desse cenário, né, a criação, por exemplo, de repartições estatais, né, de declaração de independência de estados, que houvesse uma guerra interna, né? Então, tudo isso aconteceu e o governo federal ele teve que trazer essa flexibilização. Correto? Então, dentro dessa perspectiva aí, tá? Houve essa interferência internacional que eu falei para vocês. Existiu um panfleto chamado Emergency Tax Policy Responses to the COVID-19 Pandemic, Limiting Damage to Productive Potential and Protecting the Vulnerable. Então, vocês viram que o inglês está afiado, né? Top. E dentro desse panfleto internacional foi que veio trazendo as responsabilidades, né, fiscais diante da pandemia, tá? E essa situação veio para poder fazer o quê? Num primeiro momento, né, veio essa contenção e mitigação da pandemia, né, distanciamento social, lockdown, tá? Toda aquela repercussão do Covid, o povo com medo de morrer, certo? Então, toda essa questão veio no primeiro momento, tá? Na segunda fase, foi o relaxamento gradual, né, das medidas e esse distanciamento sendo mitigado, né? Na terceira fase, veio o quê? Veio indícios de recuperação da economia. Como é que vai haver indícios de recuperação da economia nesse tempo? Primeiro ponto, injetando dinheiro, sem haver uma desvalorização da moeda, mais do que já houve, né? E, segundo, havendo uma flexibilização do governo para que possa firmar convênios com outras entidades e dar apoio para os outros entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios, porque não está havendo receita. Então, o governo federal teve que aderir, né, a um custeio do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que disponibilizou 1 trilhão, né, para que pudesse trazer aí ao primeiro momento, né, trazer uma instigação para que a economia pudesse tomar um fôlego, ok? E a quarta fase seria aí uma fase da superação da crise da saúde, né?
uma resiliência da economia e a adoção de medidas tributárias, né, voltadas para a recuperação das contas públicas. Então, esses 4 pontos foram os 4 pontos essenciais trazidos por esse informativo, tá? Para que o Brasil também fizesse a adoção, né, dessas políticas internacionais. Bom, nesse sentido, pessoal, houveram medidas tributárias imediatas, né, que foram o quê? Auxílio emergencial para empresas e famílias, ok? Então, linhas de financiamento que foram abertas, né, com taxas bem mais em conta, sem muitas exigências. Claro que isso aconteceu em 2 fases. Na primeira fase, não tão bem elaborada, e as instituições financeiras acabaram aproveitando disso, ok? Na segunda fase, aí sim, começaram a disponibilizar, né, para as empresas, ok? Essa linha de financiamento, tá? E também para as famílias, né? As famílias de baixa renda, ok? Em segundo ponto, foram as políticas fiscais, né? Foram as políticas fiscais amplas. Essas políticas fiscais seriam o quê? Seria a flexibilização no pagamento, né, dos tributos que foram postergados, né, municipal, estadual, federal. Entregas de declarações também foram postergadas para que não gerassem, né, multas, não gerassem lavraturas de autos de infração, tá legal? Então, tudo isso está dentro dessas políticas, ok? Também a redução de valores, né, de percentuais de multas e, claro, o tão badalado refis, né, que é um refinanciamento, que é chamado dessa forma quando, por alguma medida, o governo, ele publica, tá, essa medida para poder haver aí um parcelamento mais favorável para aquela pessoa que está devendo o tributo. Então, tem uma redução, né, na multa, que nós falamos de anistia. Então, essa anistia aí, tá? Ela vai reduzir aí 90% e um parcelamento em várias vezes para que a pessoa possa encaixar ali, né, dentro do seu orçamento e fazer o pagamento do tributo que está devido, já está vencido, tá bom? Então, esse refis está para sair ainda esse ano. Outra situação foram as medidas de recuperação do consumo e investimento. Então, houveram, num primeiro momento, uma queda aí exponencial, né, na questão de consumo, né, alimentício, eletrônicos, né, elétricos, combustível, certo? E demais afins, né, que estão relacionados dentro de um consumo familiar. E houve o quê? Houve uma instigação, uma propulsão, né, de um desconto, uma forma mais facilitada para que houvesse um consumo, né, maior. Então, para que houvesse a recuperação desse consumo. Isso num primeiro momento. Hoje, já no segundo estágio, não está mais da mesma forma, né? Houveram várias mudanças, ok? E, em quarto e último momento, né, nós temos aí a recuperação das finanças públicas, certo? Por quê? Porque o município, o estado, a União, ela tem uma despesa muito alta, né, com funcionários públicos, certo? Servidores, enfim, vários são os custos que os entes federativos eles têm e eles tiveram que manter esses custos, né, durante essa pandemia e estão tendo que manter, tá certo? Então, para isso, nós temos aí, tá, uma primeira tabela, que foi essa tabela da manutenção do fluxo de caixa das empresas, tá? Então, nós temos, ao todo, nós temos 4 tabelinhas, ok? 4 tabelas. Se vocês puderem, né, me acompanhar, eu vou disponibilizar para vocês, por meio aqui da apresentação, né, de tela. Eu acredito que vou conseguir fazer a apresentação de tela com vocês. Deixa eu ver. Vocês vão clicar aí no compartilhamento de tela, tá? Beleza. Estão conseguindo
olhar aí na tabela 1, as medidas voltadas para a manutenção do fluxo de caixa. Oi? Espera aí, então. Pronto. Acabei de fazer isso. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, vocês devem estar vendo aí, tá? Tabela 1, que são as medidas voltadas para o fluxo de caixa das empresas. Então, houve a prorrogação do prazo de pagamento de tributos, prorrogação do prazo para entrega das declarações, né? Nós sabemos que nos lançamentos por homologação existe a entrega das declarações, tá? Esse lançamento por homologação envolve aí imposto de renda, IPI, importação, exportação, tá? IOF, envolve Professor, a tabela ICMS. sumiu. Sumiu? Ó, vou tentar de novo. Aqui, ó. Será que... Vamos lá. Pronto. Então, olha aí. Prorrogação do prazo de pagamento, prorrogação do prazo para entrega de declaração, restituição mais rápida de tributo, né? Especialmente o imposto de valor agregado, parcelamentos mais flexíveis, isenção de tributos, né? A isenção está falando propriamente sobre o quê? Sobre imposto, né? Taxa, contribuição, etc. A anistia é sobre a multa, tá? E a compensação mais ampla, né, de prejuízos, para compensar o prejuízo de 2020. Porque, pensa, muitas empresas ficaram fechadas, né, durante vários meses, aluguel vencendo, né, funcionário, porque tem a teoria do risco da atividade. E aí, como é que fica essa situação? Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que estão numa situação muito delicada, a ponto de pedir uma recuperação judicial ou falência, que é o que já está acontecendo no meio judiciário, né? Então, houve a necessidade dessa flexibilização que não está sendo suficiente, tá? Outro ponto, tabela 2. Como é que foi feita essa medida para voltar a proteger o investimento e o consumo? Alargamento dos limites para baixa de ativos, alargamento das regras para depreciação acelerada, né? Redução da alíquota do imposto de renda para alguns setores e redução da alíquota do imposto sobre o valor agregado. Então, tudo isso foi feito o quê? Diminuição, né, do regramento, em específico por conta da pandemia, para que as empresas elas pudessem, né, fazer um giro mais rápido dessas mercadorias, tá? E também com um preço mais baixo para o consumidor final, ok? Medidas voltadas para auxiliar o setor de saúde, autorização do crédito, né, do índice de valor agregado, do imposto sobre valor agregado, de produtos doados por empresas, possibilidade de dedução nas bases de cálculo do imposto de renda das empresas e das pessoas físicas de doações a instituições de saúde, né, dedução do imposto de renda, adoção de incentivos de imposto de renda para a produção de bens utilizados no combate ao coronavírus, isso foi muito legal, tá? Isenção do imposto de renda para bônus pagos aos profissionais de saúde e isenção ou redução de impostos para importação e compra de equipamentos médicos, porque houve um boom, né? Principalmente de medicamentos, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, invermectina e outros medicamentos que foram utilizados, estão sendo utilizados ainda nesse combate aí ao coronavírus. Além disso, toda a série de custeio, né, pelo governo federal, facilitado, sem haver licitação, né, para a compra de produtos, para a criação de polos, né, assistenciais, a fim de que houve uma aceleração aí nessas compras sem uma burocracia, tá legal? E por último, né, a quarta tabela, medidas voltadas para proteger a renda das famílias. Então nós temos aí, ó, prorrogação de prazo para entregas de declarações, adiamento de pagamento de impostos, restituição acelerada do imposto de renda para poder voltar a ser aplicado no comércio, tá? Ou para pagamento de contas, e parcelamento de débitos.
Então, nós tivemos, tá, essa situação aí que foram bastante bem aceitas, né? Houveram algumas controvérsias, mas foram bastante bem aceitas dentro dessa perspectiva. Tá legal? Tudo bem? Beleza até aí? Tranquilo? Olha só, além desses incentivos que houveram, tá? Nós temos também uma outra situação que é daqui para frente, né? Como que vai acontecer daqui para frente? Bom, as medidas tributárias a serem adotadas após pandemia, né? Essas medidas, elas estão sendo discutidas para fim de incentivar a recuperação da economia e também, quem já foi meu aluno, viu eu falando aí de um ano para cá a respeito da reforma tributária, que ela estava se intensificando e agora ela já está, né, como projeto e está sendo alinhada para que possa acontecer nesse ano, quiçá o semestre, né, primeiro semestre do ano que vem, tá? Então, existe toda uma organização estatal para que isso aconteça, tá? Por quê? Porque todo esse dinheiro que foi investido pelo Fundo Monetário Internacional, toda essa disponibilização de capital que foi feito pelo governo federal para os outros entes federativos, tudo isso vai ser cobrado, tá? Na verdade, nós temos aí duas figuras que vão acabar fazendo o pagamento de tudo isso. Então, o governo ele precisa ajudar quem? Ele precisa ajudar o contribuinte e ele precisa ajudar o consumidor final. São essas pessoas que pagam as contas para que lá na frente a situação possa empatar, né? Porque hoje nós estamos num déficit muito grande. O dólar disparou, né? Os valores dos alimentos já começaram a subir. O valor do combustível começou a subir novamente, né? Então a gente não tem ideia de onde que isso vai parar. Existe uma instabilidade muito grande, né, dentro das bolsas de valores, o que isso é muito ruim, traz uma insegurança muito grande para o nosso país, tá? Porque se a gente tivesse uma maior segurança, a gente conseguiria manter o valor, né, do dólar mais estável e a economia poderia voltar a girar de uma forma que, pelo menos próximo do que estava antes de acontecer essa pandemia, ok? Então, essa é uma situação que eu preciso trazer, né, de forma exponencial, a nível de introdução, né, para vocês, perante o que nós vemos nesse cenário, tá, da pandemia, beleza? Outra situação muito importante que eu quero falar para vocês é a respeito, né, de um parênteses que eu vou fazer sobre o que nós temos de legislação no país, para vocês terem noção, tá? Pra vocês terem noção, o Brasil, ele é um dos 10 piores países do mundo para se tratar de pagamento de imposto. Ele está ocupando, né, o 184º lugar entre 190 países. Então, comparado com Bolívia, não desfazendo do país, nada a ver, mas é pelo potencial que nosso país tem, tá? Então, a maior parte é gasta com pagamento de tributo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. Olha só, nós temos 27 unidades federativas, 5.570 municípios, tá? E todos podem emitir regras tributárias próprias. O município pode emitir a regra que ele quiser, o Estado, a União, dentro da sua competência, conforme já estipulado na Constituição Federal. Tá? Nós já vimos isso. Ok? Então, pra vocês terem noção, de 88 até 2016, já foram editadas mais de 31 mil, tá, leis federais, 110 mil estaduais e 221 mil municipais, tudo falando sobre tributo. Tudo falando sobre tributo. Tá? Existe uma série de alíquotas. Cada município tem a sua, cada estado tem o seu. Tá? Então, é uma confusão mental muito grande. Ok? Existe uma outra situação também, que é uma diferença muito grande que existe na tributação do bem e na tributação do serviço. É outra situação também. Tá? A questão da acumulação de cobranças, né, que existe dentro do ICMS, que é um dos principais, tá? E, claro, fora também, né, os estímulos errados à produção, né?
como os benefícios fiscais, as pedaladas fiscais que já aconteceram, ok? Isso é só para vocês terem noção do tamanho do problema que nós temos, tá? Agora, uma luz no fim do túnel veio através do projeto de lei 3887 de 2020. O que é o 3887 de 2020? Tá? Esse projeto é um projeto no qual, né, foi enviado ao Congresso Nacional em meados de julho desse ano e que ocupou aí as manchetes da mídia falando a respeito da reforma tributária. Né? Reforma tributária, enfim. Paralelo a esse projeto de lei, vieram também duas propostas, a PEC 45 de 2019 e a 110 de 2019, tá? Então, nós tivemos aí, o objetivo principal seria a unificação, né? A unificação de alguns tributos, ok? A unificação de alguns tributos, que seria o PIS, que é o Programa de Incentivo Social, e COFINS, e em um novo imposto, tá? E a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Isso aí foi tratado como Simplifica Já. O que seria esse Simplifica Já? Para vocês terem noção do que eu estou falando, tá? Bom, esse Simplifica Já foi uma ideia trazida para que pudesse trazer uma justiça fiscal. O maior apontamento dessa reforma seria a justiça fiscal. Por que justiça fiscal? Porque, de acordo com o projeto de lei inicial, 3887, as mudanças que seriam trazidas inicialmente trariam um enorme aumento de encargo tributário para os municípios, para os serviços públicos, né, e privados no setor de saúde, transporte, mão de obra, tá? E também na educação, ok? Então, os municípios, eles perderiam muito essa fonte de recurso, que mais cresce no Brasil hoje, que é o chamado ISS, antigo ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, esse Simplifique Já, ele veio para poder fazer essa redução desse risco, tá? O projeto é esse, né? Com a reforma, vem lapidando para que se encaminhe para esse Simplifique Já. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia é criar, né, um imposto seletivo federal, ok? Um imposto seletivo federal, onde que vai unificar o PIS e COFINS, e uma contribuição de valor agregado, tá? Que seria o IVA, e teria uma legislação nacional sobre ICMS, tá? Nós temos 27 tipos de ICMS no nosso país. Então, cada estado tem a sua regulamentação. Existiria uma lei nacional para regulamentar isso, ok? Além disso, também tem a lei referente ao ISS, que cada município tem o seu. São mais de 5.000. Existiria uma lei nacional para poder falar sobre o ISS, certo? Então, nós ganharíamos muito aí em simplificação de legislação, bem parecido conforme funciona a legislação inglesa, tá? Então, nós teríamos aí uma simplificação, ok? Até mesmo porque nos Estados Unidos os estados são bem independentes, né? Então, essa é uma proposta, né, defendida e que tem muito crédito nas casas, que provavelmente pode ser aprovada, tá? Pode ser aprovado. Alguém está com o microfone ligado aí. Ok? Então, olha só. Dentro dessa perspectiva, o que vai acontecer? Né? Vai haver o pagamento de forma individual de menos tributo, principalmente para o consumidor de baixa renda. Tá? Por quê? Porque vai haver uma regulamentação pelo governo federal, que em tese seria uma forma de trazer mais transparência, né, para a forma de cobrança desses tributos, ok? Com a supervisão federal e, em contrapartida, os municípios e os estados, eles perderiam uma certa autonomia, né, que eles têm
garantido pela própria Constituição, ok? A partir do artigo 156, né, vocês vão verificar, não, 154, que vai falar sobre a competência da União, 155, 153 e 154. 155 vai falar a respeito da competência do Estado e 156 dos municípios. Então, essa reforma traria, né, uma flexibilização da autonomia dos municípios e dos estados, tá? Então, existe um lado positivo, ok? E existe um lado negativo desse projeto aí, tá bom? Mas, ao final, seria o quê? Uma viabilização do empreendedorismo e um desenvolvimento sustentável, né? Então, o sistema tributário, ele precisa ser mais simples, ele precisa ser mais transparente, precisa trazer mais emprego e renda para o país, tá? Então, essa é a ideia defendida a respeito do Simplifique Já, tá? Simplifica Já, ok? Beleza? Tranquilos? Bom, o outro ponto que eu preciso falar para vocês, tá? É a respeito que dentro dessa reforma, quais vão ser os contribuintes que vão ser mais afetados dentro dessa perspectiva, tá? A ABF, que é a Associação Brasileira de Factoring, ela traz um estudo a respeito dos mais... Oi? Você poderia me dizer novamente só o nome do tema, por favor? É a repercussão tributária perante a pandemia. Beleza. Tá. Então, quer dizer, dentro dessa perspectiva, nós temos aí, tá, a ABF, que é essa associação de factoring, que fala a respeito, né, dos quais setores que vão ser mais impactados. E um dos mais impactados são aqueles que prestam serviço, tá? Aqueles que têm mão de obra disponível para prestar serviço. Então, tanto aqueles, né, que pagam tributo sobre a prestação de serviço, que é o ISS, como também aqueles, né, que recolhem, né, a contribuição previdenciária, né, do INSS, essas pessoas são as pessoas que vão ser mais impactadas, tá? Mais impactadas com essa reforma. Por isso que está havendo uma lapidação desse projeto de lei 3887, tá? No sentido de haver uma centralização da legislação em âmbito federal. Ok? Um outro ponto também seria a troca de crédito de ICMS por títulos públicos. Vocês sabem que o ICMS, ele é cobrado né, por um percentual no estado de Goiás, em São Paulo outro, em Minas outro, São Paulo outro. Bom, na movimentação de mercadorias, essas movimentações de mercadorias, elas geram um crédito ou débito de ICMS, dependendo de onde elas estão vindo e para onde elas vão, ok? Geralmente, cria-se um crédito, tá? Esse crédito, ele é abatido na própria cobrança desse imposto, ok? Mas quando o volume é muito alto, quando nós temos empresas aí, né, empresas multinacionais, empresas de grande porte, elas têm um crédito extraordinário, um crédito muito grande. E aí, esses créditos, eles acabam que não conseguem ser compensados pelo valor, né, que se gera aí durante uma expectativa de um ano, por exemplo. Então, uma viabilidade do governo é trocar esses créditos por títulos públicos, né? Então, esse é um viés que também foi bem aceito, tá? Agora, algumas empresas, né, veem isso de uma forma um pouco equivocada, né? Por quê? Porque esses títulos vão ser trocados pelo crédito e podem ser pagos, né, por um tempo muito demorado, né, até 5 anos, tá legal? Então, essa é uma situação aí muito delicada, tá? Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, ok? Bom, uma outra questão que eu preciso falar para vocês é a respeito, né, de que com essa reforma, o governo vai chegar a arrecadar mais de 30% de impostos em alguns casos. Então, vai haver um filtro, né? Vai passar primeiro pelo governo federal, depois para chegar nos estados, depois para os municípios.
Então, isso é um ponto, ao mesmo tempo, positivo e negativo, tá? Porque vai aumentar a receita federal, mas, ao mesmo tempo, diminui a autonomia dos estados e municípios que vão ter que pedir mais bênção para o papai, né? A verdade é essa daí. Tá legal? Então, esse é um dos apontamentos, tá? Agora, uma outra situação que eu preciso colocar aí é muito importante, tá? Seria, primeiro, a adoção do imposto sobre valor agregado, né, não cumulativo, ou IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse é um ponto que vai ser, né, está sendo discutido. A legislação única eu já falei para vocês, né? Outra situação seria o fim da diferenciação entre bens e serviços, porque existe, e com a alíquota unificada. O mais importante é esse, tá? Com a alíquota unificada. Ou seja, vai valer para todos, tá bom? Então, traz mais segurança para as empresas, né? Que poderão se organizar de forma mais produtiva e se encaixar dentro dos regimes, né? Simples, né? Optante, lucro real, lucro presumido, tá? Então, isso aí seria uma situação muito boa no ponto de vista da reforma, ok? Vai haver, né, um crédito financeiro de uma forma clara e objetiva, isso que traz dentro da PEC, tá? Principalmente dentro da PEC 110, ok? Vai haver aí uma adoção do princípio do destino, tá? O que não existe até hoje. Lembra que eu falei para vocês? Dentro das minhas aulas eu já falei sobre essa questão do princípio aí do destino, tá? Então, nesse caso, vai haver a diferenciação. Isso já não é um ponto que seria tão positivo para nós, tá? Outra situação seria, né, o aumento para as regiões mais pobres. Estados e municípios, por exemplo, como o Maranhão, teriam um aumento aí de 5 bilhões ao ano, né? Não vai haver benefícios fiscais, corte dos benefícios fiscais, isso aí, para as multinacionais, é um tapa na cara, né, ou um chute. Então, essa é uma outra situação que também a gente precisa analisar, ok? Então, toda essa fase dessa transição aí seria para simplificar, mas, na verdade, existem várias barreiras, principalmente políticas, tá? Principalmente políticas. O tempo de transição seria aí 5 anos, né? E não 10, como foi feito a proposta no início, tá legal? Então, essa é uma questão que ainda está sendo analisada e que ainda existem várias divergências, existem vários especialistas dentro dessa área de direito tributário, direito financeiro, que estão trazendo, né, os seus pareceres jurídicos e que estão sendo acatados aí pelas casas, tá? Bom, pessoal, dentro de todas essas questões, né, a gente vê que existe sim uma alavanca muito grande para que se possa haver uma simplificação da forma de cobrança, mas, claro, que existindo uma unificação, né, e existindo uma intervenção federal, tá, onde que mais de 30% da receita vai passar, que não passava antes pelo governo federal, vai passar pelo governo federal para poder ser destinado aos estados e municípios. Então, é uma faca de dois gumes, a verdade é essa, tá? É uma faca de dois gumes. Então, dentro dessa perspectiva, vai ser atingido muito o ICMS, né, em relação aos estados, e vai ser atingido também muito o ISS nos municípios, ok? Beleza? Bom, dentro dessa questão aí, dentro desse prazo, né, que nós temos, era o que eu queria falar com vocês em relação a essas mudanças perante a pandemia, tá? Principalmente nessa flexibilização aí em relação à área tributária, ok? E das possibilidades de parcelamento agora, que provavelmente ainda esse ano vão ser disponibilizados a nível federal e estadual, principalmente, tá? Chamados refis. Eu gostaria de encerrar agradecendo muito a presença de vocês até agora e abro esse espaço aqui, né, de 10 minutos para que a gente possa
partir para as questões, tá legal? Vocês, quem ainda não disponibilizou o nome e o período, façam isso, por favor, tá? Coloquem aí, para que o nome completo e o período respectivo, tá? Matutino ou noturno, para que depois fique mais fácil da gente fazer esse controle na planilha, tá legal? E estou aberto aí a algum comentário ou alguma dúvida também. Professor Manuel aqui. Fala, Manuel. Muito bem explicado aí quanto aos impactos provocados. Hoje à tarde eu andei pesquisando um pouco sobre os impactos que foram provocados, né, essa pandemia no âmbito do direito tributário. Muito bem abordado aí. Parabéns. Obrigado aí pela palestra. Valeu, Manuel. Esses são só aspectos gerais, porque é um tema muito geral, né? E a gente, como uma questão acadêmica, eu quis trazer de uma forma geral para que todos pudessem entender o que eu estivesse falando, né? Porque direito tributário realmente não é fácil, tá? Professor, Opa! Nessa situação, se os estados e os municípios perderem essa autonomia, eu entendi que vai ter um lado bom, né? Que vai diminuir essa tributação toda que tem para a gente, mas, tipo assim, o poder fica muito concentrado no governo federal e, tipo, os Sim. estados vão ficar refém, infelizmente, na maioria das vezes, de questões políticas. O senhor não vê dessa forma? Com certeza vejo dessa forma, viu, Alisson? A verdade é essa. A verdade é que os estados e os municípios, eles ficarão reféns, tá? Do repasse, né, desses valores. O que está pegando Professor, aí... Oi? Mas isso aí não é o poder soberano? Então, vai de encontro ao princípio, né, que da soberania. Agora, a questão é, se for aprovado a proposta da emenda constitucional, né, essa ainda existe muito a ser discutido, claro, mas a gente pode analisar lá que dentro da Constituição existe a competência exclusiva, né, a competência exclusiva, e existe a competência concorrente e competência comum, certo? Então, dentro dessa competência exclusiva ou privativa, né, dentro dessa perspectiva, isso já foi delimitado pela Constituição. Então, a proposta seria uma alteração no próprio texto de lei constitucional, né, o que retiraria aí boa parte da competência, né, dos municípios e dos estados, que estariam vinculados para a União para que eles pudessem receber esse subsídio, tá? Seria uma legislação nacional, onde que quem traria a norma geral seria uma lei federal. E uma outra observação importante também seria na forma de arrecadação. Porque quem já pagou um imposto, né, sabe que quando você paga um imposto municipal, você tem um documento único de arrecadação municipal, chamado DUAN. Quando você paga um imposto estadual, você paga um DARE, documento de arrecadação de receita estadual. Quando você paga um imposto federal, você paga um DARF, que é um documento de arrecadação de receita federal, certo? A ideia inicial é que tudo gire em torno do pagamento de um documento de arrecadação único, tá? E essa distribuição seja repartida aí. Bruno, acredito que não passa, tá? Não passa, tá bom? Porque vai tirar muito a competência desses estados. Em contrapartida, quem atua na área sabe, né, como que funciona todo o complexo tributário, principalmente estadual, tá? Onde que, por exemplo, no estado de Goiás, o sistema ele é totalmente defasado, certo? Totalmente defasado por inúmeros fatores, Entre um deles é a falta de transparência, tá? É a falta de transparência. Então,
o foco dessa reforma estaria aí, dentro dessa justiça fiscal que eles estão alegando. Mas, claro que isso é um trampolim para que haja uma manipulação aí dessa arrecadação que ela é bilionária. Professor, outra dúvida foi no ponto que o senhor falou sobre os estados, entre aspas, mais pobres, sobre a situação de como que eles vão ficar. Eu não entendi direito. O senhor poderia explicar novamente? Tá. O que acontece? Dentro da perspectiva que eu falei a respeito desses estados, como, por exemplo, o Maranhão, eles terão um aumento, né, da sua da arrecadação por meio dos tributos. Por quê? Com base no repasse que vai ser feito pelo próprio governo federal. Tá? Então, entre essa questão de equilíbrios de receitas, o governo federal ele vai ter disponibilidade de fazer isso dentro da proposta. Isso não foi aprovado, tá? Então, seria uma forma de equilibrar os estados, né? Os estados que têm um PIB menor, né? Uma arrecadação tributária menor. Então, seria nesse sentido, que eu acredito que também não passa. Não, o Senado trava isso aí na hora. Pelo que o senhor está falando aí, eles não deixam passar, não. Uhum. Essas são uma entre várias, né? Do projeto inicial, da PL 3887, já mudou muita coisa, tá? Mudou muita coisa. Então, tem muito ainda a mudar. Por isso que eu acredito que não sai esse ano. Provavelmente, né, no semestre que vem mesmo. Mas eles estão em ritmo acelerado, ainda inclusive agendando reuniões extraordinárias para que eles possam aprovar. Professor, desculpa, eu não sei se tem muito a ver, mas com relação, eu vi muitos empresários entrar com recurso contra o governo para baixar os impostos, certo? Mas lá na frente, esses impostos, as empresas não terão que pagar de qualquer forma. Hoje você entra com recurso, né? Você paga o advogado, ele entra com recurso, você baixa os impostos, mas lá na frente esse imposto não vai ser cobrado novamente? Tatiane, isso aí é uma questão que entra dentro de duas situações. Uma delas é em relação às teses tributárias, que hoje existem várias. Uma das que mais tem repercussão é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que o STF declarou como inconstitucional, certo? Declarando como bitributação. Então, existem outras também que são ações de consignação e pagamento, tá? O que acontece? Existe dois posicionamentos. Um posicionamento que é aquele de não pagar de forma nenhuma, discutir na via judicial, e isso se percorrer durante o tempo, né, até que venha uma decisão, e ela pode ser contrária, o que eu não recomendo. E a outra situação seria, né, discutir a cobrança, mas fazendo depósitos em juízo, que ao final, né, daquela ação, se caso o contribuinte perca, ele já tem aquele valor depositado, ele só vai complementar ali com correção monetária e juros, certo? Agora, se ele ganhar, ele tem aquele valor investido e corrigido e atualizado também, que ele possa fazer o saque. Então, é dentro dessa perspectiva. Tá? Seria nesse sentido aí, se a resposta foi condizente à sua pergunta. Não, sim, foi sim. Mas, assim, é viável? É viável, desde que haja com prudência no sentido de fazer o depósito em juízo. Ah, certo. Entendi. Obrigada. Professor, Fale aí. então, o senhor falou aqui a respeito de redução de percentual de multas e no momento aqui também, lá na terceira fase, o senhor falou sobre injetar dinheiro para levantar a economia. Mas aí gerou a questão, se o país está passando por esse problema, a questão do Covid, queda na economia, o quadro do PIB está sempre em decadência, como é que o senhor acha que vai ser possível levantar dinheiro, por exemplo, para poder estar cobrindo aí essa recuperação? Como que o senhor acha? Onde que ele vai levantar? Se ele está gastando, por exemplo, no auxílio, né, emergencial, em todos esses projetos, como que ele vai poder injetar dinheiro depois para levantar essa economia?
Alexandra, a pergunta é boa. Eu quero fazer aqui um apanhado geral. Primeiro ponto, né, quando veio a questão da pandemia, o que o governo federal fez? Ele flexibilizou os saques dos FGTS, né? Então, para poder fazer o quê? Movimentação da economia, certo? Segundo ponto, fez a flexibilização para pagamento de tributos de forma parcelada, né? Terceiro ponto, pegou um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional para poder fazer com que haja vamos dizer, um tapa-buraco, né? Uma operação tapa-buraco aí dentro dos entes federativos. A forma que existe para poder, né, se chegar numa equalização é única. É alavancar a economia do país após pandemia, com flexibilização de juros, tá? E o governo vai ter que arcar com todo esse custo, e isso vai haver, assim, daqui 10 anos, é que a gente vai ver se realmente essa proposta que foi adotada pelo governo, se vai conseguir empatar, tá? Porque, como o PIB caiu muito, o PIB, ele interfere diretamente, né, na contribuição previdenciária, tá? E também em outros tipos de tributos. Então, quando o PIB cai, a economia começa a ir mal, a arrecadação tributária também cai, certo? O que precisa fazer? Precisa alavancar o próprio governo federal, trazer linhas de aberturas de crédito que sejam flexibilizadas para que as pessoas possam, né, ter a coragem de investir novamente, a fim de que haja uma engrenagem no sentido de que o dinheiro comece a circular novamente, tá? Passando por toda aquela linha que existe. E aí, já falando já de direito do consumidor, quando existe a criação, depois, né, transformação, depois distribuição, né, vem para o comerciante e depois para o consumidor final. Então, todo esse ciclo, ele precisa de um incentivo, e esse incentivo só vem por meio, né, do governo federal, nesse ponto de vista hoje. Mas eu não posso falar para você, tá, que isso vai acontecer daqui 1 ano, 2. Eu acredito que é daqui 10 anos, porque o impacto foi muito negativo, né, muito negativo. Então, a gente só vai começar a ver a economia ter outros olhos a partir mesmo do ano que vem. Tá? E aí, daí lá, é que a gente vai ver como é que vai ser realmente essa reforma tributária, se ela vai acontecer da forma que está hoje ou não, quais vão ser os novos planos de incentivos fiscais que o governo vai trazer, tá? Seria nesse sentido. Não tem mágica. Professor. Oi. Boa noite, aqui é a Senilda. Oi, tudo bem? Professor, é o seguinte, a flexibilização que foi dada aos empresários, igual o senhor citou aí, o senhor achou que ela foi válida? Porque ela foi de 90 dias. Além de acumular os impostos agora, a partir do mês de junho, anteriormente, né, que a gente pagou de julho e de março, acumulou e o prazo foi pequeno. O senhor achou que foi válido? Porque muito empresário que, se não soube lidar com a situação, agora, em vez de ter um imposto, ele tem 2. É igual o senhor acabou de falar, a injeção na economia, os empresários ainda não chegou. Depois de 6 meses, ainda não chegou. Então, a flexibilização dos impostos para os empresários, o senhor achou válida? Eu não achei válida, porque no primeiro momento, como eu falei no início da palestra, né, da live, foi aproveitamento das instituições financeiras perante o crédito que o governo federal disponibilizou, né? As instituições financeiras, elas adquiriram esse crédito para poder fazer investimento em ações para os próprios bancos, para as próprias instituições. A verdade foi essa, tá? E aí, no segundo plano, aqui agora, bem depois, né, é que veio esse incentivo aí, mas já numa outra sintonia, né, numa outra realidade, tá? E, a meu ver, como empresário também, eu não indico
para o pequeno e médio empresário ter que aderir a essas formas, vamos dizer, facilitadas. Se você tiver o dinheiro, paga. A melhor opção é essa, tá? Por mais que o capital de giro fique curto agora, mas a melhor opção é fazer o pagamento à vista do que parcelado. Porque houve mesmo, foi um acúmulo de impostos, né? Essa flexibilização foi uma ilusão, igualzinha, assim, citando uma outra, pegando outro gancho aqui, igualzinho hoje a reforma tributária. Para mim, ela vai acontecer como aconteceu com o Simples, lá em 2008. É uma ilusão de ótica, né? A quem olha o Super Simples, igual eu já citei na aula do senhor, acha que ele é uma realidade que ela não existe para o empresário que optou que está dentro do Super Simples. Ele continua pagando imposto, tem todos os impostos ali. Então, a única coisa que eu acho é que com essa reforma tributária aí, igual foi a flexibilização, o governo está querendo fazer uma manipulação perante a situação. É isso que, para mim, ele quer fazer, porque ele vai prejudicar principalmente a prestação de serviço, então, que hoje já tem um pouquinho de vantagem sobre tudo. Então, ao meu ver, também foi uma coisa até desnecessária, não tinha nem necessidade dele fazer. E é o que está pegando e o que não provavelmente não vai passar, né, para análise na proposta. Então, isso aí provavelmente não passa, tá? Eu também acredito que não, que tem que haver uma reforma na forma de realizar essa tributação para o ISS, né? A questão que eles estão batendo é que vai haver agora uma alíquota única, né? Mas isso varia muito de região para região. Não é tão simples assim, sabe? Teria que ter um estudo mais detalhado. Eu já fui, ainda sou prestador de serviços, né, como advogado, mas eu atuei em outras áreas antes de ser advogado e sei como é que funciona. Então, é uma questão muito complexa para poder ser analisada em pouco tempo. Professor? Opa! Então, quando falou sobre reforma tributária, eu fiquei me lembrando que, acho que em 92, 93, mais ou menos, no Plano Real do Fernando Henrique, quando ele vai trazer o Plano Real... De 91 para 92, Isso. Então, o senhor vai lembrar que, naquele momento, ele trouxe a moeda, né, do real, com aquele valor que ele conseguiu trazer, porém, ele teve que entrar no FMI para ele poder ter fundo para poder valorizar a própria moeda. E depois nós vamos perceber que no final da gestão dele, lá no segundo mandato, o Brasil estava quebrado porque não tinha condições de pagar o empréstimo que ele havia feito dentro do Fundo Monetário. Nesse momento agora da pandemia, o que o senhor acha dessa nota de R$200 agora, nesse momento? O senhor acha que vai ajudar, vai melhorar alguma coisa? Ou o senhor acha que uma nota desse peso, neste momento, ela não tende a acontecer praticamente quase a mesma coisa que aconteceu naquele momento do Fernando Henrique, lá em 92? Bom, o que eu sei é que tem gente que está querendo aproveitar já dessa nota de R$200. Como já está aí nos veículos de comunicação em massa aí, né? Eu vi ontem esse negócio aí da mulher querendo passar uma senhorinha lá para trás. Agora, o que acontece? Tirando essa análise aí, né, da charge, a nota, ela é expressiva, eu vou dizer para você, ela é expressiva para uma classe que é a classe dentro da pirâmide que nós temos hoje, né? A classe alta. Classe média alta é a classe alta. Para a classe média baixa e para a classe baixa ou baixíssima, ela não traz um reflexo positivo, tá? Porque seria uma forma de valorização da moeda, mas essa valorização da moeda, ela precisa circular, né? Então, ela tem que ter uma circulação interna, certo? O que leva a crer que uma classe baixa, uma classe baixíssima, ela não vai ter o condão de
fazer, né, a circulação dessa moeda. E, já falando em questão de classes, nós sabemos bem que existe uma questão que é a circulação da moeda, existe uma outra questão que é pagamento de tributos. Porque hoje, o governo, né, seja ele em qual esfera, ele anda conforme o pagamento de tributos. É uma veia. Então, quem que faz o pagamento de tributo hoje? Classe, né, baixa, alta, vamos dizer assim, então, que é a classe média baixa e a classe média alta, tá? A classe, né, paupérrima, ela não faz pagamento de tributo. E a classe alta, quanto mais conseguir fazer refis e postergar, é o que eles querem fazer. Até mesmo porque a cobrança de crédito, na via administrativa, ela suspende a cobrança, né? Então, se você apresenta impugnação, recurso na via administrativa, não precisa de preparo recursal, tá? Súmula vinculante 21 do STF, e você vai conseguir aí postergar a cobrança por uns 3 anos. Então, até vir um novo mandato, né, consegue um refis, e assim vai prolatando o pagamento. É assim que funciona a nossa máquina estatal. Professora Helena, tem um apontamento para fazer aí? Não, professor Bruno, eu estou aqui pensando que só nós é quem pagamos, né? É. A gente sofre, por isso que ficamos aqui, ó, igual. Além de pagar, ainda tem redução de salário, só nós. Então, é muito complicado. Mas eu gostei muito das perguntas dos meninos, principalmente a do Alessandro, do Alisson, os comentários, a Senilda, assim, muito pontuais, foram muito boas, né, as colocações. Mas eu quero que, volta a repetir, do Alisson, né? também. Então, do Alisson, justo. São pontuações, assim, muito ponderadas e muito sábias, eu diria. Mas eu volto a repetir, professor, eu gostaria que a boca do senhor fosse de um anjo e que não desse certo, entendeu? Que não fosse aprovado. Tipo, o Zé Miranda colocou aqui, ó, pode talvez não passar, mas traria uma melhor regulamentação, haja vista a grande diversificação entre estados e municípios. É o ponto de vista do Zé. O que o senhor acha? Sim. Então, eu concordo com o José, eu concordo com ele, né? A questão, a gente tem que fazer aqui uma análise política, né? E aí eu já não sou expert nessa área, para poder fazer uma ligação do que é o pulmão do governo com a questão política. Quem que vai ser o nosso próximo presidente? Quais que vão ser os ministros do STF, que agora já estão abertas as janelas, né? Estão começando a abrir as janelas. Houve agora, né, a eleição de presidente e vice do STJ. Eu, em tese, não sou ninguém, mas não concordo, né, com a eleição, com quem que assumiu, tomou posse. Mas, enfim. Então, são questões que nós não estamos preparados para poder vivenciar essa reforma tributária logo agora perante uma pandemia. Primeiro é necessário reestruturar, né, em uns 5 anos, no mínimo, para depois a gente começar a falar sobre reforma tributária, né? Porque senão, o que eu penso, e o que eu acho que vai acontecer, porque é o que o Charada, que é já foi consultor do STF, pensa, o Ives Granda, né? São doutrinadores na área de direito tributário, que vai quebrar. Microempresa quebra, pequena empresa quebra, porque como é que a pessoa vai conseguir sustentar a cobrança de pagamento, pagar financiamento, custeio que ela pegar, né, que ela seria para capital de giro, ela acaba disponibilizando esse capital para outra coisa, ela não vai conseguir fazer nenhum prolabore para ela poder sustentar a casa que ela tem. Então, nesse momento que a gente está vivendo, realmente não é a hora de se mexer em nada. Eu acredito que é o momento da gente continuar como está e lutar, pelo menos, para a nossa sobrevivência, né? Mas para o governo é o momento ideal, professor.
Porque é um ano de fechamento de acordos, né, políticos, principalmente por conta da pandemia também, né? Com certeza. Esse ano a gente tem eleição para prefeito, né? Sim. A gente tem eleição para prefeito, vereador. Nessa área eleitoral eu não domino, não. Eu sei que é prefeito e vereador. Prefeito e vereador só. Deputado é só daqui 2 anos, né? Daqui 2 anos. Aí governo, deputado. Governo, deputado e presidente. E o presidente. Então é isso. Senador, né? É isso aí. Senador. Justamente. Professor, e isso é importante falar também, que essa reforma, ela é muito dúbia, no sentido de que, ao passar toda essa responsabilidade para o governo federal, eles estão falando assim, isso pode acontecer, e se o governo federal fizer um serviço bom, vai trazer uma melhora para a gente economicamente, tributariamente. Mas não se fala, e se o governo fizer cagada? Se o governo fizer errado? Verdade. Se errado pode trazer um problema. A situação política, misturar com essa situação tributária, na minha visão de leigo, né? Eu acho que vai cagar com o país mais ainda, vai quebrar mais ainda, porque o governo vai fazer todos os estados de refém, principalmente dessa questão de arrecadação, por motivos políticos, vai ficar nesse joguete interminável, e a gente, infelizmente, é quem vai se danar nessa história. Ô, prof, nós não estamos assim... Eu sou bem mais velha que vocês, eu sirvo para ser mãe de todo mundo aqui. Nós não estamos retornando, nós não estamos num retrocesso lá na época do militarismo, não? Olha, já chegou a cogitar essa hipótese, né? Então, eu acredito que já esteve na beira, né? Principalmente quando em abril, maio, né? Mas hoje eu não acredito que retornaria, não. Eu fiquei com medo disso acontecer, principalmente no final do ano passado, conforme ainda o presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele tinha um estupim, né? Muito assim arrogante, muito ainda autoritário. Hoje ele já flexibilizou bastante essa questão. Então, se for por parte hoje da presidência, eu acredito, ou né, dos que compõem ali, né, os órgãos da presidência, eu acredito que não acontece. Mas a gente não pode descartar a possibilidade, porque eu li, né, não presenciei, né, todas as situações das diretas já, né, então todo um retrocesso aí que foi vivido. Eu acredito hoje, pela globalização, que está muito avançada, acredito que isso não aconteça, mas não pode descartar. O Henrique falou a respeito da concentração dos recursos no âmbito federal, né, que viola o Pacto Federativo. Muito bem colocado, né, que aí é uma autonomia financeira. Então, isso é uma garantia constitucional e que, se vier a PEC, a proposta é quebrar essa autonomia mesmo, viu, Henrique? Professor. Oi. Acompanhando ali o raciocínio da professora Helena, a questão da ditadura, é interessante realmente a gente lembrar, né, que em 64, quando Castelo Branco vai dar o golpe em cima de João Goulart ali naquele momento, pelo que deu para perceber, o nosso quadro político, eu acredito que o Brasil só não passou ainda por esse processo, realmente que seria até uma contradição do próprio general Mourão, né? Porque dentro da hierarquia do Exército, o presidente Bolsonaro ele é submisso, no caso, ao general Mourão. E eu acredito que o país só não entrou nesse processo de ditadura pelo próprio Mourão mesmo, que está puxando ali as rédeas ali. Dá para a gente perceber que parece que ele... o que a gente achava que o Bolsonaro entrando no Brasil ele ia trazer toda aquela política ditatorial, o AI-5, por exemplo, acho que o sonho dele seria o AI-5 ali.
Mas eu acredito que isso só não chegou ainda, porque o próprio Mourão é que não está deixando, hein? Com certeza, viu, Alessandra? Eu não quis colocar isso, não, porque aí fala, pô, mas a professora Helena é meio louca, né, não? Agora, vindo de você, eu concordo em gênero, número e grau com você. Olha, o Simão deve estar louco para falar, né? O Simão, nessa hora, ele deve ficar comichando para falar. Não sei porque, como é que ele não falou nada ainda. É porque, graças a Deus, ele não tá aqui nessa live, porque senão ele já tava discutindo com vocês há 2 horas. Ele tá assim, ele tá aqui, ó. Olha, eu tô vendo o que tá acontecendo. Ah, não, Simão, pelo amor Porque de eu Deus, não avisei começa, isso um não. ano atrás, eu avisei. Vocês não acreditaram, então agora vocês aguentam pagando o arroz a R$41, ok? Não, menos, tá pagando R$41 só se foi na sua casa, porque até onde que eu tô vendo, nem chegou a 30 direito ainda, segura. Ó, meu anjo, lá em Goiânia, meu filho comprou a R$41. Não, Goiânia. mas aqui ainda tá de 20 e poucos. Não, mas 25. aqui, mas ele não tá errado, não. Goiânia já está a R$40. É porque já é a nova remessa, já tributado, né? Você tá comprando ainda do que não houve a atualização, provavelmente. Mas aqui um dia vai ter aqui. Estava no estoque, né? Eles aumentaram só um pouco. Isso. Mas na hora que for repor o produto, nós vamos chegar a R$40, com certeza. É um absurdo uma coisa. Eu tô falando para vocês. É igual a música do Bom Xibom Bom Bom. Lembra da música do Bom Xibom Bom Bom? Eu lembro. Cada vez mais rico. Que o de cima sobe e o de baixo desce? Essa mesmo. É. Ah? Professor, olha aqui o que Zé... Só um minutinho, Daniel. Que o Zé Miranda colocou de novo. Essa reestruturação tributária que tem a expectativa de simplificação, pode também reduzir a sonegação, não acha? Pode. Eu discordo. Não, pode. A nível municipal, estadual, sim, pode. Mas a nível federal, não. Então, professor, você vai concentrar na mão do governo federal? A nível federal, não, porque... O estado e o município não vai ter como sonegar, porque não vai ter dinheiro mesmo, não vai ter o que sonegar, ué. Infelizmente, o Tribunal de Contas da União é uma mãe. A verdade é essa, né? Ou vó, vamos falar assim. Então, o Tribunal de Contas da União, que deveria fazer essa fiscalização, ele não tem uma atuação efetiva, né? O que seria extremamente necessário. Então, com essa monopolização, vamos dizer assim, seria um pouco arriscado, né? A ideia é muito boa no papel, mas na prática eu não sei se teriam, sim, mais pontos positivos do que negativos, entendeu, José? É uma questão muito complicada, porque se a gente for analisar friamente é uma coisa, se a gente for trazer interdisciplinariedade é outra, entendeu? Quem já vivenciou outros estágios da vida sabe o que pode acontecer. Então, eu, sinceramente, com 34 anos de idade, pelo que eu já li na história e o pouquinho de experiência que eu tenho, não sei se isso ficaria assim só no se teria uma aplicação prática ou ficaria só no papel. Professor, até citando essa parte da ditadura aí, na questão econômica, que na época da ditadura os militares fizeram, como fala, pediram emprestar dinheiro externo. Essa situação que está tendo com o coronavírus, que a gente vê é que a dívida interna e externa ela está correndo junto. Na opinião do senhor, qual que a gente deve sanar primeiro? Na minha opinião, é a interna, para conseguir levantar e lidar com a dívida externa depois. Tá, a palavra-chave, tanto da dívida interna como a externa, chama PIB, Produto Interno Bruto. Se não alavancar o Produto Interno Bruto, não consegue, tá, sanar a dívida interna, muito menos a externa. Então, o que precisa haver é uma fomentação da criação, como estava acontecendo, né, final de 2018 para início de 2019, né? Então, estava começando a haver um ritmo acelerado do crescimento do PIB, criação de empresas, e aí, o que acontece? Agora,
nós estamos vivendo um retrocesso. Então, o que o governo federal tem que pensar é isso, tá? Como ele já trouxe, né, a soberania estatal, mas ele trouxe uma possibilidade, uma garantia constitucional que você pode levar, né, a criação de empresas, atuar nos ramos de atividade, seja qual ele for, desde que dentro, né, dos regramentos legais, então, que isso seja fomentado de uma melhor forma e mais específica, principalmente para o micro e pequeno empresário. Professor, Oi? a live só vai disponibilizar para a gente poder rever ela? Teve alguns tópicos das leis que o senhor informou que eu não consegui acompanhar. Tá, não, eu vou, assim que eu terminar aqui a aula, desculpa, a live, já vai vir a gravação, eu vou baixar e daí eu disponibilizo, vejo com a professora Helena a melhor forma de disponibilizar para vocês. Obrigada. Prof, Oi. depois o senhor veja o comentário dos meninos, viu? Os comentários aqui, tá ótimo. Tô vendo aqui. Tá vendo, né? Mas Imprimir O Daniel ia perguntar alguma coisa, Daniel, e eu cortei você. Oi, Daniel, pode falar. Me perdoe, aí você pode perguntar para o professor, deixa eu só dar um ok aqui, eu vou dar um tchau. Amanhã a gente se fala sobre a disponibilização da live, porque minha mãe está dormindo aqui no sofá, eu vou botar minha mãe para dormir. Enquanto eu não desligo o computador, minha mãe não vai para dentro dormir, entendeu? Graças. Então, eu vou lá botar ela para dormir. Obrigada, prof, parabéns. Nós estamos aqui com 180 pessoas ainda nas duas salas, certo? Uhum. E já tem aluno perguntando aqui no Zap que horas vai terminar, e eu respondi, olha, ninguém sabe. Enquanto tiver aluno perguntando, o professor está disponível. Porque o senhor não tem aula amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã? Quinta. Tenho aula do TGE. Né? Geral da empresa. Uhum. Então, o senhor tem aula amanhã às 7h30? Tem. Aí você ficar aqui até 11h30, meia-noite, tranquilo. Não, então tá. Tá só ok. Perguntar, tá beleza. Então tá, boa noite, gente. Obrigada, tá? Obrigada, Eduardo. Obrigada a vocês todos pela participação. Daniel, pode fazer sua pergunta, tá? Um beijo. É mais, professora. Não, era só para falar mesmo que não era só para zoar mesmo. É que daqui a alguns dias a gente vai ter que escolher entre comer arroz, carne ou comer o feijão. De repente, nós vamos ter que comer. As meninas colocaram aqui, alguém colocou que nem ovo pode comer mais, porque subiu também. Subiu. Então, de repente, nós vamos. É bom que vai emagrecer todo mundo, porque na quarentena eu peguei 5 quilos. Então, vai ser bom. É só fazer a arminha que abaixa os preços, viu? Só fazer a arminha que abaixa os preços. Então, justamente. Gente, boa noite. Vamos montar uma cooperativa, Simão, e ser feliz. Cooperativa de compra. É isso aí. Professor, é o Romeu. Fala, Romeu. Deixa eu te falar, só para pontuar, eu estava vendo no site do Grupo.com, o governo zerou a alíquota de importação do arroz, né? Sim. Eu acho que vai dar mais uma melhoradinha no preço, agora que vai ter concorrência, né? Agora vamos ver os produtores. O produtor não queria isso, né? Mas o governo acabou liberando. Outro ponto de vista muito importante que o Romeu colocou, eu não abordei, que é muita coisa para falar, é essa questão de abrir novas concorrências aqui no Brasil, né? Então, tem muitas multinacionais querendo vir, mas existe um breque muito grande. E isso faz com que haja uma concorrência, né? E, bom, nessa situação, vocês sabem que uma multinacional leva bem mais vantagem do que uma empresa pequena, né? E aí é uma situação que a gente tem que verificar pelo lado do consumidor, né? Pelo lado do consumidor, que seria interessante. Professor Anísio. Fala, Anísio. Boa noite a todos. A questão do estado de Goiás. Eu vou falar do estado de Goiás hoje, é porque hoje também a maioria das pessoas tem uma noção errada de muita coisa que acontece. O senhor é do meio, o senhor sabe o que levanta o estado de Goiás. Na verdade, o que vai reerguer o Brasil pós-pandemia é o agro. Sim. Concordando ou discordando, é o agro que vai levantar
A pessoa tá certo, subiu os preços, subiu o preço de arroz, subiu o preço de feijão, de óleo. Só que as pessoas têm que ter noção que às vezes nem o governo zerou todo o ICMS do arroz e ainda vai zerar agora os itens da cesta básica, ponto. Só que o cara que produz o arroz, ele também tem que sustentar a família dele. O cara que produz o óleo de soja, ele também tem que sustentar a família dele. Então, essa hipocrisia de pagar 35 e 40 reais que for uma caixinha de cerveja que dura meia hora e ficar, às vezes, reclamando de um pacote de arroz para 4 pessoas dá quase um mês, às vezes é desleal com quem produz, né? É um outro ponto de vista muito interessante, tá? Que é realmente uma situação que, principalmente a nossa cidade, né, o centro-oeste aqui, vive em torno do agro, né? Se o agro vai mal, a minha área aqui é a advocacia, para vocês terem noção, que vocês vão falar assim, não tem nada a ver, né? Também cai. Comércio, cai. Tá? Vendas, caem. Então, está intimamente ligado. Isso aí não tem como discutir. Eu sei porque eu vivo isso todos os dias, tá? Como advogado, como consultor, né, de alguns clientes. Então, a gente verifica que essa é uma situação que nós vivenciamos dentro do nosso país, né? Então, é um grupo que tem os seus ideais, que eu entendo, respeito também, né? Porque são produtores. Hoje, né, se não existe um estudo, né, do IBGE, salvo me engano, que se fizer, né, se a gente conseguir fazer todo o alavanque de produção do país, né, ou do mundo, não consegue alimentar todos, né? Então, é uma situação que jamais vai conseguir trazer equilíbrio, né, com quem produz, porque sempre tem mais gente com fome do que com gente que produz. E se não produz, não tem o que comer, né? Então, é uma outra situação, respeito todos os lados. E vejo que, nessa perspectiva, o produtor rural, ele também tem o seu ponto de vista. E vejo que, na nossa região, ainda bem que não foi tão afetada conforme outras ramos de atividade. Na nossa região, tá? Professor? Oi. Seguindo ali, eu quero até parabenizar ali o Anísio pelo comentário que ele fez, é muito interessante. Se a gente for observar aqui também, quando ele falou sobre o agro, eu estava me lembrando aqui daquele socialismo de Karl Marx, quando ele fala sobre o trabalho coletivo, né, que pelo trabalho de um é o sustento de todos, mais ou menos esse contexto aí na linha socialista. E aí a gente vai percebendo que quando você sai do agro ali, na questão do arroz, do feijão, enfim, e passa para a produção da cana-de-açúcar, por exemplo, você acaba meio que tirando ali a produção financeira, ela acaba indo para um bolso só. Né, que de tipo, lógico, rende trabalho, mão de obra, porém o que acontece? O arroz, por exemplo, que entra no Goiás, ele tá vindo do Mato Grosso, por exemplo, então imagina, até chegar aqui, o que é gasto, né, nesse processo aí de viagens, né, e tal. Então, o que acontece? Então, a gente percebe assim, na realidade, se diminuísse a produção de cana, tirando a renda mais de uma pessoa só é dono aí de 4, 5 usinas, por exemplo, e aí ele está tirando aí a produção do arroz, do feijão, do gado em si. Será que se voltasse mais para o lado do agro, a produção de arroz, de feijão, não seria mais fácil ter um controle desses preços aí? Porque você não teria tanto imposto para pagar
para poder chegar aqui para a gente, para o consumidor? Alexandre, na verdade, desculpa. Isso. Só que se você faz isso, o que você está tentando colocar na sua mente, aonde está o seu mérito de ter adquirido as propriedades rurais que você adquiriu e você planta o que quiser? Porque aí você está pegando, você está querendo exigir do produtor que produz cana que ele diminua a mesma coisa de você ter comprado e produzir soja. Não, você não vai produzir soja, você está interferindo diretamente naquilo que o cara conquistou, a forma que ele conquistou, não sei. Só que você está interferindo numa coisa que é mérito dele. Você está querendo tirar aquilo que ele produz para beneficiar, ou às vezes nem vai beneficiar no amplexo geral da coisa, porque é o seguinte, o que está fazendo o arroz aumentar no Brasil não é o produtor produzindo, é a venda para fora, beleza. Aumenta o imposto de exportação, vai diminuir estoque, beleza. Só que aí quem vai consumir isso tudo no Brasil? Porque o que gera tudo isso é o imposto tanto de importação e o de exportação. Hoje a gente está exportando arroz, exportando carne e exportando óleo de soja. Porque os outros países não têm. O que está gerando o PIB ser um PIB bom e a inflação mais baixa um pouco é essa exportação. A economia está girando no meio da pandemia, principalmente o estado de Goiás, que hoje o estado de Goiás vai ser o primeiro estado pós-pandemia a sair bem dessa situação caótica que os estados vivem, pelo poder que tem de vender e pelo poder que tem de comprar. Ou seja, a açúcar está segurando a economia, porque não parou de vender, não parou de produzir. O óleo de soja, mesmo que grande quantidade dele tenha sido perdida por causa da seca, também aconteceu isso. Hoje, o maior produtor de arroz no Brasil é o Paraná. A seca também, a estiagem, pegou e fez com que o preço do arroz vá lá em cima. Tem uma série de fatores que a gente não pode pegar e colocar assim, não, você vai produzir tal coisa, porque aí você tira o poder daquilo que o cara conquistou durante muito tempo e querer exigir que ele compartilhe de forma socialista ou comunista ou de outro regime político que não vem ao caso. Anese, deixa eu te falar, não sei se você sabe, não sei se você participou, houve uma cooperativa na cidade de Rio Verde, há alguns anos atrás, eu posso falar porque eu participei nessa época dessa cooperativa. O que acontece? Quando algumas usinas que queriam entrar dentro de Rio Verde para produção de cana, então eles começaram ali meio que arrendando terrenos. O que aconteceu? Aqueles representantes da Perdigão, da Comigo, da Cereal, né, da Vida Plástica, do Grupo Orsa, por exemplo, eles se reuniram com o prefeito Paulo Roberto Cunha, na época, e pediram, no caso, exigiram, discutir isso né? no privado, não acha? Acho que já deu dessa briga, né? Não, é só assim, porque eles exigiram para não trazer, né? Porque o que acontecia? Porque se se traz a cana para com a produção de grãos, e parando com a produção de grãos, para com as granjas, parando com a granja, para com a Perdigão, quer dizer, uma dependia da outra. Entendeu? Então, se você vê, se você leva cana para Rio Verde... o assunto da live não é sobre a agronomia, não. Vamos voltar para o assunto da live, porque amanhã todo mundo tem aula cedo. Ó, eu vou